Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja e por mim chame, eu atenderei, eu atenderei. E para sempre serei o seu Deus. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja e por mim chame, em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz imploro o Senhor. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição que se veja e por mim chame, eu atenderei, e para sempre eu serei o seu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que pela ação do Espírito Santo nos alegra com a sua paz, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos todos vós que nesta manhã vos fazeis peregrinos de Fátima. Saúdo também todos aqueles que acompanhais a transmissão desta celebração. Eu o atenderei, cantávamos. Em qualquer aflição, se nos voltarmos para Deus, Deus nos atende. Vamos celebrar a Eucaristia, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, o grande acontecimento do atendimento de Deus. Atendeu-nos a nós, pecadores e mortais, oferecendo-nos a reconciliação e a vida eterna pela morte e ressurreição de seu Filho. Invoquemos a sua misericórdia para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia.
Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Ben-Sirá. Cumprir a lei equivale a muitas ofrendas. Ser fiel aos mandamentos é um sacrifício de salvação. Dar graças a uma oblação de flor de farinha e uma esmola é um sacrifício de louvor. O que mais agrada ao Senhor é desviar-se do mal. Afastar-se da injustiça é um sacrifício de expiação. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. Todos estes sacrifícios se oferecem porque são mandados por Deus. A oferenda do justo enriquece o altar, e o seu agradável perfume sobre a promessa à presença do Altíssimo. E o seu memorial não será esquecido. Dá glória ao Senhor com generosidade e não sejas mesquinho nas primícias que ofereces. Em todas as tuas ofrendas mostra um rosto alegre e consagra o dízimo de boa vontade. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade segundo as tuas posses. Porque o Senhor sabe retribuir e te dará 7 vezes mais. Não tentes suborná-lo com presentes, porque não os aceitará. Nem confies num sacrifício injusto, porque o Senhor é juiz e não faz acepção de pessoas. Palavra do Senhor. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei
salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Reuni os meus fiéis, que selaram a minha aliança com sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, o próprio Deus vai julgar. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Ouve, meu povo, que eu vou falar. Contra ti vou testemunhar. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto darei a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: vê como nós deixamos tudo para te seguirem. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos vós todos que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais. A palavra de Deus, concretamente este passo do Evangelho de São Marcos, é uma interpelação muito forte para todos nós. Torna-se duro ouvir isto, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, deixar tudo. Viver do nada, viver sem nada, viver sem ninguém, sem relações, sem vínculos. Será isso que Jesus pede? Parece-nos um ideal, aquele que Jesus apresenta, um ideal impossível de realizar. Parece que nos está a pedir algo que não está ao nosso alcance viver. E Jesus continua dizendo aquilo que é necessário que retenhamos. Por minha causa e por causa do Evangelho. Isto é, se nós assumimos com Jesus uma relação causal, se nós assumimos com Jesus, com Ele e com o seu Evangelho, com a boa nova que Ele significa na história da humanidade e que Ele quer significar na vida de cada um de nós, se nós assumimos esta relação como relação primeira, se nós assumimos esta relação como relação fundamental, como vínculo que dá sentido a todos os vínculos, então verificaremos que a nossa relação com tudo e todos os que deixamos por sua causa, o recebemos recebendo. Isto é 100 vezes mais intensa a nossa relação com a mãe e com o pai, com os irmãos e com as irmãs e com os filhos, quando os reconhecemos como recebidos de Deus. Não é apenas um vínculo natural, o vínculo da filiação ou da maternidade ou da paternidade ou da fraternidade. Não é apenas algo que nós conseguimos realizar porque construímos uma casa. Não é apenas algo que nós temos como posse porque temos terras. Isso é o normal, isso é o ordinário, isso é o natural. O que Jesus nos diz é que quando assumimos esta relação com Ele, por minha causa e por causa do Evangelho, então tudo recebereis, e a relação que vivereis com tudo não será já uma relação marcada pela posse, pela conquista, pelo ter, mas será uma relação de liberdade e de gratidão para com Deus, porque tudo e todos são recebidos. Recebereis já neste mundo 100 vezes mais intensamente, vivereis a vossa relação, as vossas relações todas. Por minha causa e por causa do Evangelho. Quando assentamos a nossa vida nesta relação primeira, radical, com Jesus, então a nossa relação com todas as coisas se transfigura.
Porque senão o que é que pode acontecer, o que é que acontece muitas vezes, e tantas vidas há estragadas, e tantas relações há destruídas pelos apegos, pelo sentido de posse, pela instrumentalização do outro. Quando nós aderimos a Jesus, quando nós o assumimos como nossa causa, como nossa razão de ser, e o seu Evangelho como a notícia que dá sentido à nossa vida, então todas as nossas relações se transformam, porque percebemos e somos capazes de viver a partir dele e com ele, tudo como recebido de Deus. É diferente ter de receber. É diferente conquistar de receber. O que em Jesus fica claro para nós, e concretamente neste passo do Evangelho, é que somos chamados a viver tudo como recebido de Deus. É que somos chamados a viver todas as nossas relações como relações em Deus. E isto torna-as 100 vezes, é o termo 100 vezes mais, 100 vezes mais realizadoras, 100 vezes mais intensas, 100 vezes mais profundas. Porque então a minha relação com o outro não é apenas relação com o outro, é relação com Deus no outro. Porque então a minha relação com as coisas, com a casa, com as terras, que é o que aqui quer dizer, já não é apenas uma relação de posse, mas transforma-se pela consciência da responsabilidade social que adquiro por ter, se o tenho como recebido do Deus, que é o Deus de todos, e que me faz depositário do que tenho, não para meu uso exclusivo, mas neste horizonte alargado, que é a nossa responsabilidade pelo bem comum. Quando assumimos Jesus Cristo como nossa causa, então descobriremos no horizonte deste mundo, desde já, esta vivência 100 vezes mais de tudo e de todos, já dentro da história. E quando a morte nos levar, diz Jesus, a vida eterna. Claro que este modo de viver, este modo de assumir, este modo de nos enraizarmos a nossa vida em Cristo, não nos dispensa, Jesus promete aos seus, juntamente com perseguições. Não é possível ser diferente e não sofrer perseguição. E quem violenta esta ordem natural das coisas, que é possuir, que é ter, que é alcançar, que é realizar, e se abre a este novo modo de ver e de viver, que é tudo ver e viver como recebido de Deus, necessariamente experimentará o confronto com aqueles que vivem segundo o modo natural e ordinário, que é ter, alcançar, realizar, conquistar, triunfar. O que Jesus nos propõe é outra coisa muito diferente. É a transfiguração, a transformação de tudo o que somos, de todas as nossas relações. E assim podemos entender a sua última frase neste passo do Evangelho. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Quem são estes primeiros? São os triunfadores. Aqueles que, segundo a lógica do mundo, segundo a ordem estabelecida, têm muito, conquistam muito, têm famílias, têm casas e terras, usando as palavras de Jesus, têm tudo, mas tudo vivem para si mesmos, apenas para si mesmos, centrados em si mesmos, sem serem capazes de sair do círculo fechado do seu egocentrismo. Estes primeiros serão dos últimos. Há tantos ricos e poderosos infelizes. E muitos dos últimos serão os primeiros. Isto é, destes que vivem
esta relação liberta, esta relação sem apego, esta relação que parte da gratidão ou que se vive na gratidão, tudo reconhecendo como recebido de Deus. Estes até podem ser últimos do ponto de vista social, económico, político, o que é que seja, podem ser últimos, mas serão os primeiros. Este é o verdadeiro caminho da realização humana, enraizados em Jesus Cristo por causa do seu Evangelho. Quando chegamos a Fátima, encontramos-nos com com 3 crianças, 2 delas já canonizadas, Francisco e Jacinta, que são um modelo claro e luminoso deste modo de ser. De tudo abdicaram de si mesmos, em relação a si mesmos foram livres. E foram livres realizando esta liberdade na entrega de si mesmos, pelos outros, para que ninguém se perdesse, para que todos se convertessem. Nestes tempos duros que estamos a viver, a revolução cristã, que é esta, a revolução cristã continua por fazer. Depende exclusivamente da decisão de conversão de cada um de nós. Viver como quem possui ou viver como quem recebe. Quem possui anda sempre aflito. Quem recebe vive sempre grato. Peçamos ao Senhor esta graça. Não é uma mudança fácil esta, mas por causa de Jesus e do seu Evangelho, tudo vale a pena. Convido os casais que vêm celebrar as suas bodas matrimoniais a aproximarem-se do altar. O António e a Ana Maria, vindos de Braga, de Barcelos, e o António Rui e a Maria Manuela, que vindos de Gondomar. Bem-vindos. Vamos rezar convosco porque ocorre o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel. E agora desejais renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, no Evangelho, Jesus responde à pergunta de Pedro, garantindo a recompensa a quem deixa tudo para o seguir. Peçamos ao Pai que nos ajude a fixar esta palavra, dizendo: ouvi-nos, Pai Santo. Pelos cristãos que apreciam as palavras de Jesus, pelos que têm dificuldade em aceitá-las e pelos que o seguem por interesses humanos, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que deixam casa, campos e família por Jesus, pelos que a nada renunciam por ninguém e pelos que tudo sacrificam por causa do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz e a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se desviam do mal para agradar ao Senhor, pelos que são fiéis com sacrifício aos mandamentos e pelos que oferecem com alegria o que Deus pede, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que na pobreza pedem a Deus que os socorra, pelos que na doença e na tristeza o louvam e o bendizem, e pelos que reconhecem que o Senhor é generoso, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que entre nós procuram ser os últimos, por aqueles que querem ser servos de todos e, sobretudo, pelos que servem os mais pobres, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vos agradecemos a família que de vós recebemos, mas muito mais o convite a sermos da vossa família. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos. O que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais e tereis como herança a vida eterna. Vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais e tereis como herança a vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais e tereis como herança a vida eterna. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais e tereis como herança a vida eterna. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais e tereis como herança a vida eterna. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Vós que
deixastes tudo e me seguistes, receberás 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Vós que deixastes tudo e me seguistes, receberás 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Vós que deixastes tudo e me seguistes, receberás 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. Vós que deixastes tudo e me seguistes, receberás 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vós que deixastes tudo e me seguistes, receberás 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna.
Cantarei ao Senhor um cântico novo. 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 Bendito seja o Senhor, meu refúgio, que adestra as minhas mãos para a luta e os meus dedos para o combate. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vivei tudo como recebido por Deus. E sereis felizes de uma felicidade que é já eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria.